Oi, gente, tô passando para falar de um filme que nós assistimos ontem aqui em casa e que eu fiquei bem impactada. E eu vou tentar falar sem trazer spoilers, mas acho que não vai ter como, né? Meu marido falou: Mas como você vai falar do filme? Tudo isso que você quer falar e você vai fazer spoiler. Bom, talvez eu faça alguns spoilers, mas enfim, não tem como não falar desse filme, né? Que é o Segundo Cordeiro, né? Que é o The Other Lamb, que é um filme de 2019 e que é dirigido por uma mulher que, se eu não me engano, é polaca. O nome dela é difícil, depois vocês procuram aí. Eu fiz várias anotações sobre esse filme pra gente poder pensar um pouquinho, né? É um filme que vai falar sobre um culto, uma seita que acontece em algum meio do mato nos Estados Unidos, né? Onde você tem uma figura que centraliza o poder, que é o pastor, né? Uma figura masculina, que é quase um Jesus Cristo, e um monte de mulheres que estão ali para aprender com ele, para, enfim, para servi-lo de todas as maneiras, né? É interessante porque ele é o único, né, homem daquele grupo inteiro. Você tem várias crianças e tudo, e são todas meninas, né? Então essa ideia é bem patriarcal, né, de que eu não aceito outro, né? Eu preciso destronar o pai para ter o lugar. Então eu preciso ser o único macho do rebanho, né? Não pode ter um outro, porque se tiver um outro, ele vai ter mais autoridade que eu e eu preciso ter poder e autoridade, então eu vou ser o único macho do rebanho, né? E, e aí você tem essa ideia, né, da mulher como uma figura subserviente, né, que tá ali para se purificar, para servir, para procriar, né, e para receber a graça divina que aquele homem pode lhe dar. Né? Essa figura da mulher subserviente ao grande pai, ao pastor e ao homem, né? Então esse lugar da subserviência e que ela não tem direito à liderança e que ela tem que se calar e obedecer, cumprir regras e fazer o papel que lhe cabe. E aí você tem a figura, né, da atriz principal, que ela me causou bastante incômodo, porque ela é uma versão feminina do Daniel Radcliffe, né, do Harry Potter, que o nome dela é Rafei Cassidy, alguma coisa assim, e o personagem dela é a Sela, né? E ela é o personagem central da história. E ela, assim, bem jovem, né? E ela ela nasce nesse ambiente, é o mundo que ela conhece, e aí a gente pensa logo nessa questão, né? Pelo menos eu pensei, das nossas heranças familiares, né? Do quanto a gente herda e a gente assume e vive certas coisas sem escolher, né? Seja a religião, seja a cultura que a gente tá, seja a forma de viver, as crenças limitantes, enfim, das nossas heranças familiares e que a gente segue aí reproduzindo e muitas vezes sem questionar e acha que o mundo é aquilo porque a gente precisa, sei lá, honrar pai e mãe e que legal, vamos ficar aí e obedecer, mesmo que aquilo nos faça mal. Né? Muito pouca gente questiona tudo isso e às vezes é importante que a gente questione, né? Aquilo que a gente está vivendo é uma crença herdada, a gente gosta daquilo, aquilo faz sentido ou não pra gente. Outro ponto que é muito interessante no filme é essa questão dos mistérios do sangue, né? Então ela menstrua e com o processo da menstruação você tem toda essa questão do feminino que grita, né? Do selvagem, que você tem que entrar em contato com o sangue. Vão ter aquelas que vão negar esse contato, vão negar esse lado selvagem, e aquelas outras que vão ser impactadas por isso, né? Que é o caso da Sela. Então, assim, com a menstruação vem toda uma questão do lado selvagem, das sombras, do escondido, do impuro, dos questionamentos pessoais, do desejo, mas também vem as visões, a intuição, né? Essa coisa do tipo, existe um outro mundo que
talvez não seja só esse, né? Eu posso ver outras coisas, viver outras coisas, e eu não estou satisfeita só com isso aqui. Então, esse processo de transição, né, da menstruação como um rito de passagem, da menstruação como os mistérios do sangue, que vão trazer uma série de conteúdos que vão despertar essa mulher, né? E com isso também tem essa coisa do adentrar o próprio eu selvagem, né? Porque ter que lidar com o sangue, ter que lidar com vida e morte, nascimento, né? Porque tem a questão das ovelhas também que estão ali parindo, das mulheres que estão engravidando naquela comunidade, né? Da sexualidade, tudo isso vai estar ali muito claro nesse rito de passagem, né, da menstruação da personagem que é a Sela. Isso tudo fica gritante, muito gritante. E isso vem como um despertar para ela. E aí, nesse lugar do despertar, ela acaba tendo que lidar com a sombra, né? E é literal no filme, porque tem um local aonde a impura precisa estar isolada, né? Que é uma cabaninha, são as mulheres que eles colocam no filme, que são as coisas quebradas, né? Que são as mulheres que se rebelaram, ou as mulheres que estão impuras, ou que não aceitam certas regras, mas que também não conseguem se desprender daquilo ali, porque elas ainda são parte do rebanho, então elas são isoladas. E isso é um lugar sombrio, é um lugar escuro, né? E bem selvagem. E ela começa a frequentar de algum modo esse lugar, né? Essas sombras e essas mulheres, coisas quebradas, loucas, que estão nas sombras, começam a conviver com a Sela, né? Com essa menina. E ela fica curiosa, ela quer saber, e existe essa troca da velha anciã, né, da mulher sábia, que vai trazendo esse universo mais sombrio e selvagem para ela. E isso é fantástico, porque é muito rico, né? E tem uma colocação que que uma delas faz, que é esse lugar do você tem poder e você não pode esquecer desse poder, né? Você precisa se apropriar disso, né? E o quanto uma fala como essa pode desencadear uma série de processos, né? Porque aquela que se liberta e que fortalece a outra faz com que a coisa que ela se reverbere, né? Então, uma mulher de fato empoderada, uma mulher de fato liberta e conectada com a sua parte mais selvagem, sombria, né? Aquela que rompe, ela pode levar outras, né? Ela pode despertar isso nas outras, ela pode de fato ser uma companheira, atuar na sororidade, né? E sair desse lugar da disputa, que também é muito claro no filme, né? Eu quero ser objeto do desejo do grande mestre, do grande guru, do homem, né? Então elas disputam entre elas, o que faz com que elas não sejam figuras unidas, né? E isso a gente vê de várias maneiras na sociedade entre todas nós, né? Onde a gente está disputando por tudo. E quando ela consegue enxergar, né? Quando ela consegue resgatar esse contato com o próprio poder, e ela fala, isso não tá legal, eu não tô satisfeita com isso é abusivo, isso é ruim, enfim, que ela rasga com aquilo ali, ela tá abraçando as sombras, né? E é interessante que quando ela consegue fazer isso, aquela mulher que estava de fato isolada nas sombras, ela também pode se libertar e ir embora, né? E com isso ela cria todo um movimento de transformação. Outra coisa que é muito interessante no filme é o lugar da mulher velha, né? Que são as esposas, aquelas que já cumpriram a sua parte, que não são mais objetos do desejo, e o quanto elas podem ser descartáveis, né? Isso fica rasgado literalmente no filme, né? E o quanto essas que começam a se libertar conseguem sacar, opa, mas isso não é legal, elas estão sendo descartadas, a gente vai ocupar esse lugar, mas a gente também precisa honrar essas figuras que são as mães ou as outras mulheres da tribo, né? E
E essa união faz com que elas possam irromper algo e se rebelar, né? E se apropriar dessa força e parar de ficar batendo cabeça e obedecendo a esse grande pai, a essa figura religiosa que faz o controle lá, né? O lobo com as suas ovelhinhas, né? Essas ovelhinhas, elas se rebelam e elas entendem que juntas elas têm muito mais força do que aquele lobinho e que elas não precisam daquele lobinho. E é interessante também essa coisa da mulher que está nas sombras, né? Quando ela fala desse resgate dela mesma no contato com a natureza, né? E dessa liberação de si e de entrar em contato com a sua mulher selvagem. E a partir daquele momento, aquele cenário não cabe mais. O problema é que ela sozinha não consegue se libertar daquilo e não consegue saber para onde vai, né? E ela só consegue fazer isso quando a figura da Cela, junto com outras meninas, vão trazendo esse incômodo e e ela se vê, vamos dizer, pautada para dar esse passo, né? Ela vê que ela não está sozinha, né? E ao mesmo tempo para acolher e defender uma vida, uma coisa que ela pode ressignificar, ela se vê pautada nisso e ela resolve que ela pode ir embora, né? E que ela já plantou a sementinha da transformação ali e que elas vão se virar sozinhas, né? E a gente tem muito essa coisa também do bode expiatório, né? Dessa ideia de sacrificar um para libertar todos, né? Que a gente vai ter um depositário das nossas impurezas, né? E a gente faz isso bastante. No filme é um pouco literal, mas que a gente faz isso. Outra coisa é a imagem das ovelhas com a lã, né? Os fios, porque tem essa coisa dos fios o tempo todo no filme, né? Eu fico pensando dos fios invisíveis que nos cercam, dos fios que nós mesmas criamos, né? E que nos aprisionam, porque elas é que tecem a lã, que fazem os fios, e todo o ambiente tem limitações por esses fios que elas mesmas criam e que elas mesmas continuam alimentando e formatando, né? E que vira essa prisão que a gente cria, né? Que a gente aceita e que a gente inclusive proporciona às nossas filhas e coloca as outras mulheres nisso, né? A gente reproduz o sistema que é ruim pra gente, mas que a gente continua dentro deles alimentando, né? Por aí vai. Então é um filme que vai falar sobre essa questão da lavagem cerebral, né, do controle do patriarcado, das mulheres que se acham fracas, que não podem liderar, né, essa coisa do delegar poder ao outro, né, que o outro sabe mais, que o outro vai te trazer a salvação, essa coisa do grande guru, o grande pai, o grande Deus, ó, e a força tá fora, né, e nunca dentro da gente. E aí você vê esse grupo que em algum momento, de fato, essa nova geração se rebela e rompe, né? E se rebela e rompe, inclusive, para poder honrar aquelas que foram descartadas, né? Existe um reconhecimento também dessas mulheres que vieram antes, né? E é interessante o fechamento, que é essa coisa, bom, se a gente vai ter que adorar uma figura, né, que ela seja selvagem, né? Que ela seja próxima. Então, se a gente vai se rebelar, essa coisa muito da imagem, talvez da bruxa, né? Onde você, ok, crucifica um, mas a gente coloca chifres nele, né? Então, a gente traz esse lugar do Deus selvagem, né? Do Deus cornudo, e ao mesmo tempo essa coisa santificada. Então, se é para isso, então a gente faz dessa maneira e a gente finaliza a história e elas vão ser livres. E aí é isso, e fica a dica desse filme. Essa é a minha interpretação louca, né? Cheia de spoiler aí, sinto muito. Eu vou deixar escrito que tem spoiler, mas enfim. Essa é a minha leitura do filme, eu super indico. E eu gostaria muito de saber se outra pessoa viu, se você vai ver, e o que você acha, o que você pensa. Né? Eu tentei não falar muita coisa, mas não tem como, porque são fechamentos que eu faço.
E eu acho que é um filme rico, muito rico de simbologia, e é um filme cheio aí de questões sociopolítico, religiosas, culturais e familiares, né? De tudo aquilo que a gente às vezes herda e não questiona, que a gente abaixa a cabeça e continua subserviente, respeitando coisas que nos fazem mal, que a gente não questiona e que a gente precisa, na verdade, se unir para transformar. E se aquilo não está te fazendo bem, que você possa romper com aquilo e que a gente possa, né, se validar umas às outras, se apoiar, de fato estabelecer uma sororidade, né? Porque não basta você estar numa comunidade todo mundo batendo cabeça e deixando a outra ser agredida e prejudicando uma outra e competindo. Isso não é sororidade. Isso pode ser uma comunidade qualquer, mas isso não é sororidade, né? Que é essa ideia de que se eu rompo, se eu cresço, as outras todas podem ir junto e todo mundo se beneficia disso. Tá bom? Beijo.